boa noite a todos, né? Todas e todes. Agradeço a todos que estão aqui hoje compartilhando conosco esse momento tão especial, né? A maioria eu conheço, são meus amigos, ou são referências, ou foram professores. Enfim, agradeço a todos que eu estou vendo aqui no chat que já estão aqui, não vou citar um por um, né? Quero agradecer também, principalmente ao Laércio, que via o SEV nos deu essa oportunidade da gente estar aqui hoje conversando e homenageando o nosso querido Jô, ou o professor Josimar da Olho. Acho bacana falar um pouquinho da importância do SEV, mais do que pelas homenagens, mas pelo registro, pela manutenção da memória da educação física. Acho que é um trabalho muito significativo. Então, gratidão por isso também, né, Laércio? E por fim, quero agradecer ao Jô, claro, por estar aqui conosco hoje, nos oportunizando relembrar tantos momentos importantes das nossas trajetórias. Acho que todo mundo que está aqui tem alguma história para contar, mas também da educação física brasileira. Então, agradecimentos feitos, né? A gente está aqui hoje para conversar com o Jô sobre o livro da cultura do corpo, que faz 30 anos, né, que ele foi produzido enquanto dissertação, enquanto tese, depois, um pouco depois o livro, né, e, claro, a nossa conversa ela não precisa ser só sobre o livro, como a gente já tinha falado, né, Jô? Inclusive, eu quero falar um pouco e convidar as pessoas a assistirem a entrevista que vai ficar na página do SEV, que eu, o Elisaldo e o Peterson fizemos no dia 7/10, se eu não estou enganada, né? Aliás, daqui a pouquinho eu vou passar a palavra para eles também, porque eles foram imprescindíveis, né, para a homenagem. E a entrevista ela foi ao ar no site do SEV em 4 blocos. O primeiro bloco, né, no primeiro bloco, o Jô conta um pouco sobre a infância, a educação básica, sobre a escolha pela educação física e o ingresso na USP. Daquele jeito sério, assim, né, que nós conhecemos bem do Jô, né? Que é o melhor em fazer piada e continuar sério, né? A gente já está acostumado com isso, quem conhece bem. No segundo bloco, ele fala sobre a formação acadêmica, e é muito legal porque ele conta um pouco sobre o movimento político do período e como que, de certa forma, isso influenciou na sua formação. Ele também conta porque que ele decidiu, logo depois de terminar o curso de Educação Física, permanecer na USP e cursar Psicologia. E no terceiro bloco ele fala da carreira na rede básica, do ingresso como professor da Unicamp, e nesse bloco também ele fala um pouco sobre o interesse dele pela antropologia, né? No quarto e último bloco ele fala sobre o que chamamos de maturidade acadêmica, nós demos esse nome, né? Então, enfim, eu não vou ficar dando spoiler para vocês, vocês vão lá e assistam, né? Eu acho que é muito bacana falar um pouquinho sobre esse processo de construção da homenagem, né? Porque foi um processo de rememoração da trajetória do Jô, mas também da minha trajetória, né? Foi assim que eu senti, e eu acho que os meninos que estavam comigo também sentiram dessa forma, porque não foi só a nossa vida acadêmica e profissional que foi atravessada pela trajetória do Jô, mas a nossa vida pessoal também. Então, gravar a entrevista foi muito bacana, deu para matar um pouco das saudades de ouvir o Jô, né? Depois de alguns aninhos aí sem ter aula com ele, foi um privilégio. E esse processo também foi legal porque ele acabou me impulsionando a montar um grupo de WhatsApp com os ex-orientandos do Jô, com aqueles que eu consegui, pelo menos, não todos, né? A maioria meus amigos, pelo menos aqueles da minha época, ou de uma época um pouquinho anterior à minha. E nesse grupo a gente lembrou, riu, né, de várias coisas. Rogério está aqui, a gente riu dos adesivos CAPES, né, Rogério, e tantas outras piadas que a gente gostaria de relembrar hoje aqui. Talvez não haja tempo, mas que fazem parte de uma história muito bacana, muito, muito importante de cada um de nós. Então é isso, né? Eu convido vocês todos a acessarem o site, a darem uma olhada lá na entrevista, porque ficou muito bacana. E eu vou passar a palavra agora para o Elisaldo e para o Paterson. Como eu já falei antes, eu quero agradecer muito aos dois, porque sem eles essa homenagem não seria possível. Os dois eles foram fundamentais nesse processo, e sem eles e sem o Laércio, provavelmente as coisas teriam sido muito mais difíceis. Então eu vou passar a palavra para eles, depois passo para o Laércio também, e depois, finalmente, a gente passa para você, Jô, tá bom? Mais uma vez, obrigada a todos que estão aqui, estou acompanhando o chat, está aumentando. Não vou citar nomes, mas muito obrigada a todos. Elisaldo. Olá, boa noite a todos, a todas e a todos. Assim como fez
a Carol, eu também inicio aqui a minha fala agradecendo ao Laércio e a toda a equipe do SEV, o Bacari, né, por essa ótima iniciativa, a qual eu acho muito válida e que o Josimar merece muito, né, por tudo que fez para a nossa educação física. E dito isso, também agradeço ao Jô, né, por esse convite de ser um dos curadores dessa homenagem, assim como os meus companheiros aí de bastidores, a Carol e o Peterson. Como ela já adiantou falando sobre a nossa entrevista, foi um momento muito bacana, desde o início, desde a construção, com muita humildade, com muita democracia, nós fomos trocando informações e fomos construindo um roteiro, e aí depois culminou na entrevista, e aí já deixo aqui o convite, também reforço esse convite, assistam, né, porque ficou muito bacana, e aí nessa entrevista vocês irão poder também conhecer um pouquinho mais do Josimar, para além, né, do pesquisador, professor e também autor de grandes obras da educação física. Eu já deixo aqui o convite, né? E é isso. Nesse momento assim também estou muito feliz, muito grato por essa oportunidade e pelo o carinho que eu tenho, né, pelo Josimar. Não fui orientando, infelizmente, mas estamos aí construindo uma amizade muito bacana. Já estivemos juntos, né, em uma ocasião e tantas outras de maneira virtual. Então, dito isso, eu passo a palavra ao Peterson e fico por aqui para poder também participar em breve. Também aproveito aqui o ensejo para agradecer a cada um de vocês que aqui estão acompanhando. Sejam todos, todas e todos muito bem-vindos, bem-vindas. E é isso. Vamos participar desse momento, dessa celebração aí, né, de 30 anos de publicação da obra, da cultura do corpo. E aí, daqui a pouquinho, o Jô também conta um pouquinho mais para a gente da construção desse clássico da educação física. Muito obrigado por enquanto. Peterson. Olá a todos e todas. Primeiramente, gostaria de agradecer, né, o convite. Nesse momento, eu estou pensando aqui, foi tanto agradecimento do Elisaldo e da Carol que eu estou pensando em fazer uma pool de Silva, a pool de Rigoni dos agradecimentos. Ficaria mais simples, né? Gostaria de agradecer ao Laércio pelo convite, a toda a equipe do SEV, ao próprio Josimar, eu conheci pelos livros, né, de maneira indireta, por um aluno dele, que depois eu fui aluno dele, o professor Rogério, que está presente. E será importante esta homenagem para esta fera aí, bicho, para que todos conheçam mais sobre o próprio Josimar, para além da universidade, e quais as influências que ele teve para chegar a ser o ser humano que é hoje. Então, obrigado a todos e todas que estão presentes para este momento tão singelo de homenagem ao professor Josimar. Carol, Obrigada, meninos. Eu vou passar a palavra para o Laércio também, se quiser dar um oi para o pessoal aí. Laércio, você também é o nosso grande responsável aí, então fica com você. O problema é eu conseguir abrir meu microfone. Está funcionando. Está funcionando? Bom, boa noite a cada qual. E sou amigo do Josimar desde antigamente, desde a gente ter trabalhado e jogado futebol de salão como professores da FEP, num momento muito especial. A gente já vinha conversando, já lá na USP, né, antes de trabalhar na Unicamp, sobre a importância da antropologia, como é que a gente podia aproximar isso. E eu comemorei bastante no pé do Josimar o tempo todo, para a gente incluir a antropologia na teia do SEV. Na verdade, eu preciso falar, eu anotei aqui da teia do SEV, esse grupo de curadores da página do SEV, da página do Josimar no SEV, não é só nesse momento, né? A gente está correndo atrás de toda a produção do Josimar e a gente vai mantendo essas pessoas homenageadas com tudo. A gente tem hoje 90 mil documentos no SEV, né?
estamos prestando atenção. O professor Lamartine, que é o nosso mestre e discente, tem um apagão da educação física brasileira, um apagão histórico, né? Então, a gente está correndo atrás de recuperar um pouco isso, começando pelo lançamento na sexta com esses autores. E é bem interessante que esse pessoal mais da nossa geração já está saindo para publicar outras coisas, né? O Marcelino, que teve uma homenagem aqui, já vai fazer o lançamento dele agora. Estou fazendo um jabá, que é dia 24 de novembro. É 28. É 28? 28. Desculpa, é o última sexta Último sábado. Você fez no sábado, o lançamento na sexta? Não devia confessar isso, depois a gente faz isso. Mas eu agradeço a todo mundo, e é importante aqui a teia do SEB, que eu agradeço vocês terem participado, e isso é uma coisa que todo mundo é responsável, né? É uma coisa horizontal. Eu dizia para um amigo que eu sou um anarquista de baixos teores, e como ele é da minha idade, ele falou, ninguém mais sabe o que é baixos teores. Então eu tenho que mudar esses baixos teores, mas só para dizer que é horizontal isso, que as pessoas vão tomando a frente, como esse grupo tomou a frente da curadoria da página do Josimar. Falei muito, agradeço. Abração. Até agora, Josimar. Eu falo agora. Olá, obrigada, pessoal. Obrigada, Laércio. Eu também tive uma dificuldade aqui, Laércio, em voltar com o meu som. Mas, sim, Jô, vou passar para você. Eu queria só, né, fazer uma propaganda, assim, não que todo mundo já não conheça, né, dos livros que eu tenho aqui em casa, né, eu mostrei o da Cultura do Corpo, mas eu acho que é legal, antes de começar a falar um pouco, mostrar rapidinho só a produção aqui do Jô, né. Não sei se vocês estão vendo direito, se eu consigo colocar... o livro do futebol, né, e depois os outros, né, dois que eu tenho aqui também, que são organizações, né, o outro do futebol e o do GPFIC, que eu tive o privilégio de participar junto. Então, tirando isso aqui, isso é só um pedaço de tudo que o Jô fez. Hoje ele vai começar, talvez, falando para nós, né, Jô, da cultura do corpo. Lá se vão 30 anos da cultura do corpo, mas são muito mais do que 30 anos de história. Então, Jô, fica à vontade, fala. Mais uma vez, obrigada por ter nos oportunizado estar aqui com você hoje. Imagine, obrigado a vocês. Boa noite para todo mundo. Eu estou me desconcentrando porque eu estou olhando do meu lado direito e vendo quem entra aqui, pessoas queridas, conhecidas. Então, eu vou ver até se eu fecho isso. Melhor fechar aqui a listinha, tem um monte de gente aqui, depois a gente vai vendo aqui, senão eu não vou conseguir me concentrar na fala aqui, né? Gente, olha, eu quero primeiro agradecer, né? Inicialmente ao Laércio, né? Laércio, pelo SEV e por tudo, né? Que ele fez e faz, né? O Laércio é um amigo, acho que desde a década de 70, lá na USP, né? Eu acho que ele estava fazendo mestrado lá quando eu estava na graduação. E já conhecia ele, então são quase 50 anos, né, Laércio? Quase 50 anos. E, embora, Laércio, eu achava que essa coisa de homenagem seria um pouco mais velho, quando eu fosse um pouco mais velho, né? Quando eu tivesse 80 e poucos anos, assim, eu falei, aí sim, a gente vem, né, velhinho, e presta homenagem. Mas aí, ninguém sabe disso, Laércio, mas eu conto tudo, né? Num encontro, por acaso, num restaurante. Detalhe, ele mora em Maceió, né? E esse encontro foi aqui. Ele veio para um médico, né, em Campinas, e aí encontro com ele. Ele não tinha me visto, eu que fui falar com ele, o Laércio, como vai? E aí ele veio com essa história, não, vamos fazer uma coisa lá no céu. Eu falei, não, Laércio, é cedo ainda para isso, deixa eu ficar um pouco mais velho. Ele falou, não, tem, né? E aí quando eu disse para ele que o meu livro, né, estava com quase 30 anos, né? Ele falou, pronto, é esse aí, esse é o tema, esse é o mote do nosso encontro, e aí saiu, né? Então foi assim que a gente chega hoje aqui, um pouco antes do que eu achava que seria, Laércio, mas tudo bem, agradeço, né? Bacari também, né, pelo apoio técnico aí, logístico, Bacari, e aos três queridos amigos, amiga e dois queridos amigos, Carol, Peterson e Elisaldo, né?
que falamos bastante ao longo desses últimos meses, né? E isso culminou numa longa entrevista que a gente fez em quatro blocos, que está na página do SEV já. E lá sim, né? Eu acho que lá eu conto, vamos dizer, de uma forma não tudo, né? Porque tinha muito mais coisa para falar, mas de uma forma mais cronológica, mais organizada, né? E acho que deu certo isso, né? Carol, Peterson e Elisaldo. Eu falo um pouco, né? A trajetória toda aí dá, eu acho que somando o tempo desses 4 blocos, dá pouco mais de 1 hora, né? Então hoje a gente está um pouco mais solto aqui, um pouco mais livre, né? E eu quero ver se não falo muito também, até para que todos possam falar, intervir, enfim, né? Vocês chamem aí, né? Mas eu assim, fico feliz, agradeço, mas não posso deixar de fazer uma consideração, né, sobre essa ideia de homenagem, né? Eu assim, insisto tanto, né, e falei isso, né, para o Elisaldo, Carol, Peterson, né, falei bastante, da ideia da gente desindividualizar, né? Quer dizer, a ideia assim não é que essa homenagem seja minha ou para mim, né? Ou para outros, né? Mas é para toda uma época, uma geração, um grupo, né? E, e eu assim falo, né? Nas entrevistas com mais tempo, né? Falava dos acasos e das sortes, né? Como a gente tem que na nossa vida a gente vive esse misto, né, de sorte, acaso, destino, intuição, eu não sei direito como chamar isso, mas essa coisa de que a gente tem sorte, né? Então a gente faz certas coisas não tanto por um mérito pessoal, né, individual, né? Mas por uma série de sortes, né? E eu tive várias, e eu cito várias, não vou falar novamente aqui, elas estão lá gravadas, né? Mas várias sortes, né? E uma delas, por exemplo, foi fazer mestrado em 5 anos, né? Quando eu conto isso hoje, né, todo mundo fica surpreso, né? Na USP, no final dos anos 80, quando eu fiz mestrado, lá na educação física, a gente tinha 5 anos para fazer mestrado. E não muito tempo antes, eram 8 anos. Eu acho que na época do Laércio eram 8 anos para fazer mestrado. Laércio confirma, né? Então vejam vocês, é um tempo. Quem faz hoje em 1 ano e meio, né, com aquele açoite do orientador nas costas ainda, né? Quer dizer, eu não leria, em 2 anos, eu não iria entrar e procurar é, assim, auxílio na antropologia. Não dá tempo para isso. E eu várias vezes falei para muitos orientandos meus de mestrado, vários estão aqui, né? Quando vinham com uma ideia nova assim de um livro, eu falava assim: não leia, não entre nisso agora, deixa isso para mais tarde, talvez para o doutorado. Não entre nisso, né? E eu, por sorte, né? Sorte, naquela época, mestrado com 5 anos, e tendo tido acesso ao texto, né? Eu já estou falando da produção do meu livro, né? E tendo tido acesso ao texto do Moss, né? Do Marcel Moss, sobre as técnicas do corpo, eu resolvi bater na porta da turma da antropologia lá na USP, né? E coisa absolutamente impensável, porque aí eu fiz vários créditos lá e disciplinas e conheci Geertz, né? Clifford Geertz, conheci lá. Isso era 89, mais ou menos, né? E enfim, então esse é um dado interessante, né? E aí pude fazer talvez uma coisa inovadora na educação física, né? Não que para a antropologia fosse totalmente novo, mas aqueles autores e aquela discussão antropológica que eu trouxe para a educação física, ela só foi possível, né? Pelo tempo, por ter tempo de entrar numa outra área e, enfim, ler autores absolutamente
novos, difíceis, né, naquela época, né, e uma coisa até meio solitária também, né. Enfim, então a ideia de homenagem, né, ela tem que ser contextualizada, né. Eu sempre brinco, né, que num palco, né, não é a luz não está sobre um ator, né? Ela está sobre toda, né? Todo mundo que está naquele palco, que compõe aquele palco, cenário, contexto, a música, o fundo, tudo isso, né? E eu estou lá dentro, junto com tantos outros, né? Um outro dado que eu chamo de sorte, acaso e destino é o fato de ter entrado na Unicamp, lá na FEF, numa época absolutamente interessante, assim, excitante do ponto de vista intelectual, né? Quando eu entro lá, em 87, né, lá na FEF, Unicamp, Campinas, 87, eu encontro lá pessoas que já estavam assim numa ebulição, né, numa crítica da educação física, na educação física. O Laércio, acho que estava lá nessa época, 87, o Lino Castellani, o João Freire, o Wagner Moreira, o Pedro Winterstein, a Elô Reis, um pouco depois, junto comigo, entram Bramante, Marcelino e outros tantos, né? Eu cito aqui, sempre esqueço algum, né? Então, esse é um dado interessante, né? É um dado interessante. Se eu entrasse num outro grupo, num outro lugar, né? Um outro dado interessante também para a gente pensar nessa contextualização de uma homenagem, né? Como eu insisto que não é individual, mas é coletiva, é o CBCE, né? Que já era um núcleo naquela época, já estamos falando de final dos anos 80, já tinha uma produção, já tinham eventos interessantes, né? Desde aquele de 89, né? Famoso Combrace de Brasília, né? Que eu fui, né? E o Marcelino junto comigo, me lembro da gente ter assim ficado bastante tempo junto naquele evento, né? Então aquilo já era uma ebulição intelectual interessante, né? E aí, voltando um pouco para falar do livro, né? Então, quando eu fiz mestrado na educação física, né? Já estando na FEF, Unicamp, desde 87, eu entrei no mestrado em 88, e aí, com 5 anos, fiquei um ano fazendo créditos lá mesmo, né? E definindo um tema não muito criativo, né? E aí encontrei o texto do Moos e resolvi me aprofundar nessas questões antropológicas, né? E isso culminou numa defesa de dissertação já no final de 92, né? Daí a ideia de 30 anos, né? Então tem 30 anos da dissertação, mas não do livro. O livro saiu no início de 95, então ele tem quase 30 anos de livro, né? E um texto assim, um texto que, claro, ele tem limites, como todo texto, e texto precisa ser datado, né? Todo texto precisa ser datado. Quando eu leio, quando eu mexo nessas coisas hoje, eu vejo uma série de, não vou chamar de falhas, muito menos de erros, né? Mas uma série de as coisas simplistas, assim, uma coisa um tanto mecânica, antropologia, educação física, uma relação um tanto mecânica, né? E, enfim, mas esse texto trouxe, né? Ele sistematizou as ideias antropológicas, né? Do Moos, Marcel Moos, tem uma seção sobre Moos nesse livro já, bastante Goethe já, né? A ideia do Clifford Geertz, de uma antropologia interpretativa, já vinha lá, e de outros autores. Eu cito, acho que Malinowski, Eunice Durran, Roberto Cardoso de Oliveira e outros antropólogos, né? Então, é um texto que, para a época, assim, ele traz algumas inovações, né? Eu andei olhando, ninguém nessa época, que eu saiba, pelo menos, discute ou discutia, né, em final dos início dos anos 90, né? A educação física
o corpo e a educação física e escolar sob uma perspectiva antropológica. Isso surge depois, né? Isso vem depois com vários colegas, amigos aí, e orientandos que fizeram pós comigo. Mas não havia essa relação, já tinha algumas aproximações com a filosofia, com a sociologia, história, mas com a antropologia e especificamente não. Laércio, você estava certo e como sempre, né? Laércio é um visionário, né? No bom sentido, Laércio querido, no bom sentido do termo visionário, né? Você está vendo antes, vendo na frente, né? E enfim, e aí fiz algumas relações, né? E me lembro da defesa, né, dia 7 de dezembro de 1992, né, acho que muitos aqui sequer tinham nascido ainda, eu já estava defendendo mestrado, e me lembro de uma dificuldade, interessante pensar isso hoje, 30 anos depois, né, uma dificuldade desse texto na educação física da USP daquela época. Né, e eu diria que eu fui salvo, entre aspas, né? Salvo, passei, né, na defesa, porque, na verdade, eu tinha dois antropólogos na banca. A minha orientadora, a Maria Lúcia Montes, né, depois a da Carmen, que havia falecido um ano antes, né, de uma forma super rápida, assim, super cedo, né, precoce, ela tinha 40 e poucos anos, e aí eu estava com a Maria Lúcia Montes e o Guilherme Magnani, né, e, como membro externo. E o membro interno mostrou assim uma estranheza pelo texto, né? E afirmou claramente que o texto era mais antropológico do que propriamente da educação física, né? E me perguntou claramente o que eu achava desse texto, né? Se esse texto ia ter uma repercussão ou não, né? E eu disse para ele de uma forma possível naquela hora, né, diante de uma defesa de mestrado, falei, olha, eu não sei se o texto tem uma relevância ou não, né? Talvez daqui 10 anos, daqui 20 anos, 30 anos, a gente possa falar disso. Eu disse isso para ele lá na banca em 92, né? E interessante, né? Foi um texto que repercutiu, né? Que repercutiu, né? E aí devo essa repercussão à editora Papiros, né? E aí veja como tem os acasos, tem as sortes, né? A editora que já tinha, por conta de Marcelino, por conta de Lino Castellani, por conta de Medina, de Vitor Marinho, já tinha editado livros na educação física e achou que essa área seria uma área que também seria um filão comercial, né? E aí, quando eu levo esse texto, eles entregam esse texto para ser analisado pelo Medina, João Paulo Medina, né? E assim, que foi importantíssimo, né? Primeiro porque ele achou que o texto tinha uma importância para ser um livro, né? Para vir a ser um livro, e ele reorganiza um texto que estava com uma cara óbvia de uma dissertação, né, um tanto, né, fechado, e ele deixa o texto de uma forma mais com cara de livro mesmo, né? E, e esse livro, então, isso é 93, 94, né? E o livro sai em 95, né? E eu fiquei surpreso, né? Confesso que eu não tinha uma percepção clara de quão importante esse livro e quão lido esse livro seria, né? E, recentemente ele foi novamente citado aqui em São Paulo no concurso, né? Então é um livro que 30 anos depois ele ainda é citado como um livro, né, de referência. Isso é interessante, né? E, enfim, então essa é a ideia desse livro, né? Tem um texto que eu fiz recentemente na revista Motricidades da Federal de São Carlos, né?
que eu falo um pouco desses 30 anos. Eu olho para esse livro 30 anos depois, né? Então, uma leitura também para quem quiser fazer, enfim, né? Então, acho que é isso, né? A história desse livro é essa, né? Teve outros livros depois, e, enfim, a Carol mostrou, né? Outros livros depois, mas essa é a ideia né, do livro, né? O da cultura do corpo, que tem assim, umas peculiaridades e umas curiosidades. Acho que hoje é dia disso, né? Falar isso. Esse título, né? E eu já fui questionado, né? Que esse título ele não dá conta do que tem lá no livro. E é fato isso, né? Isso é fato. Essa é uma crítica que pode e deve ser feita, né? Ela é merecida, né? E aí você fala, mas que história é essa de da cultura do corpo, né? E esse foi o nome, né? Esse foi o nome que a própria editora, né, que tem um estilo, né, ela achou que tinha que ter um título não tão longo, um título forte, um título direto, né? E um belo título. O único problema é que o livro não trata sobre corpo, né? Tem uma seção de corpo, que é o capítulo número 2, né? Para quem leu aí, né? Que é sobre corpo, né? Uma construção cultural do corpo, né? Mas isso tudo eu estava assim falando nessa primeira metade desse livro para fundamentar uma análise da prática de professores de educação física, né? Então, o título da dissertação, tem alguém comigo aqui, que é o Matheus. Oi, filho, tudo bem? Dá oi para todo mundo lá. Matheus, Coisa linda, Matheus. Tudo bem, meu amor? peludo, né? Vocês viram como ele tem cabelo? Tchau. Tchau, tchau, filho. Tchau, boa noite. Você vai dormir, né? Não, eu vou dormir. Ah, você não vai dormir. Ele não vai dormir. Ele vai jantar ainda. Tá bom, hoje é sexta-feira. Hoje pode dormir mais tarde. Tchau, pai. Tchau, Anjinho. Tchau. Você vai dormir comigo ou não? Depois, tá bom. Então, tá bom. As coisas de computador, né? Aparece, né? Filho, cachorro, papagaio, enfim, aparece tudo, né? É a nova prática, né? E eu estava falando do quê? Do título, né? E eles acharam que o título, né? O título da dissertação era um título horrível. Se tem um texto na RBCE em 94, né? A representação do trabalho do professor de educação física. Dois pontos. Do corpo matéria-prima ao corpo cidadão. Esse era o título da dissertação, que logicamente não é um título de livro, né? O título ele é muito longo, é muito, né? E aí virou da cultura do corpo. E aí, depois que lança, você não muda mais o título, né? Ficou assim, né? Então, isso às vezes gerou, hoje menos, né? Mas gerou uma confusãozinha, assim, porque não é um livro inteiro sobre corpo, né? Mas, por outro lado, esse título ele assim, ele entrou, esse é um dado também que pouca gente sabe, talvez, ele entrou em outras áreas, né, na área de dança, na área de artes cênicas, na área, pelo próprio título, né, a ideia de corpo, né, então ele entrou, ele foi assim, né, citado, lido em outras áreas também, né, e então é isso, eu não sei se tem mais alguma coisa para falar sobre o livro, enfim, né, está aqui, primeira edição, né, enfim. Mas é isso, então, gente, é isso. Agradeço vocês e a lembrança, né, Primeira edição que você está na mão aí, Jô? É a primeira edição. Primeira Essa aqui eu edição. tô com a 14ª, ó. Você sabe até qual foi, que eu não lembro? Então, essa foi uma história Essa é de 2010. foi até a 17ª. 17ª, né? O último número que aparece é 17ª. É essa aí, Elisaldo? 17ª? Sua? A minha é 17ª. 17ª. Então, aí tem uma história lá da CAP, né? Porque antes as reimpressões elas eram chamadas de reedições, então era a 17ª edição, né?
e depois virou uma reimpressão da 17ª edição, né? Primeira reimpressão, segunda reimpressão, terceira, enfim, então já não sei mais que número está de reimpressões, né? Tinha chance lá e uma possibilidade de um novo livro, né, para ser uma outra edição com algumas modificações, mas eu achei que não ia valer a pena mexer num livro assim que bem ou mal ele é um clássico, né? Ele tinha 30 anos, então ficou isso, né? E a editora fala em 15 mil livros vendidos, né? Eu sinceramente acho que é bem mais. Talvez eles não contem aí aquelas vendas fechadas, né, para as secretarias de educação, né, que sai até por um preço assim bem mais baixo, né? Mas assim, seguramente tem muito mais, né? Muito mais livros. Se for contar cópia, xerox e download, essas coisas que a turma, né, descobre por aí, tem bem mais que isso, né? Enfim, também não estou fazendo conta disso, né? Porque a gente não escreve livro na área acadêmica para, né, para ter lucro, dinheiro, enfim, né? Não é isso. A gente ganha muito pouco por essas coisas, né? Mas pelo fato do livro ser lido, né? Enfim, acho que eu abro aqui. Eu não sei se tem mais alguma questão, Carol, Elisaldo, Peterson, Não, eu Laércio. acho que foi ótimo, né, Joé, falar um pouco dessa trajetória do livro, de como ele entra nas outras áreas também. E eu acho que esse título ele é genial, assim, ainda que ele não reflita talvez exatamente o objetivo minucioso lá da pesquisa, eu acho que ele diz muito, porque ele marca essa entrada mesmo da ideia da cultura do corpo como algo pensado a partir de uma perspectiva antropológica, né? E eu estou vendo aqui no chat, por exemplo, todos, né, as pessoas que estão aqui que eu conheço, quantas gerações lendo esse livro, tem orientando meu aqui, já tinha comentado com vocês quando, né, na disciplina da pós, eu trabalhei esse texto agora na semana da entrevista, né? E algum dos alunos da turma falou, né, nossa, 30 anos, mas a gente se surpreende com as coisas que encontra nele, né? Um aluno que não tinha lido ainda o livro, os outros já tinham lido na graduação. Então, acho que é bacana ver esse impacto mesmo, esse impacto na educação física brasileira e, claro, sobretudo esse impacto na nossa vida de quem está aqui hoje, que por algum motivo tenha um carinho especial, uma relação especial contigo, né? Eu pensei, Jô, se você quiser falar mais também, eu pensei da gente abrir, né, para o pessoal, enquanto o pessoal se anima aí de fazer perguntas e interagir com o Jô, de repente, acho que levanta a mão no chat, né, Bacari? E enquanto isso, de repente, você podia, Bacari, soltar, nós fizemos umas surpresinhas, Jô, para você. Ah, é? Ai, meu Deus. Os nossos queridos colegas, né? O nosso grupo do WhatsApp se movimentou lá e alguns que não sabiam se iam conseguir estar aqui conseguiram fazer um videozinho pequenininho para você com Ah, que depoimento. legal. Quero ver, Eu quero vou ver. pedir Eu para vou o até Bacari fechar o meu. soltar agora, então, o do Adriano Celante para você dar uma olhada. Professor Doutor Josimar Daolio. Houve um tempo que esse nome, associado a esse título ainda, soavam como uma divindade, lá do panteão grego, admirável e intangível. Era assim que um aluno recém-formado na graduação via um dos principais autores da educação física escolar. Minha relação com Josimar teve início num curso de extensão, primeiro momento de humanização daquele professor autor mitificado ainda na cabeça de um aluno de graduação. Desde então, foram muitos anos de relação quase que conjugal entre o mestrado e o doutorado, marcados por algumas divergências, mas principalmente muitas convergências, o que só fez crescer meu respeito e admiração por um dos profissionais mais competentes e, principalmente, um dos mais inflexíveis no que diz respeito às convicções éticas. Eu poderia ficar aqui a noite toda tecendo elogios e agradecimentos, mas eu gostaria de frisar, de sintetizar a contribuição do Josimar para a minha formação como acadêmico e como pessoa. O Josimar me possibilitou algumas chaves de leitura do mundo, sem as quais eu não poderia ser quem eu sou. Então eu sou muito grato por isso. Meu caro
Um forte abraço para você. E aí, Jô? Eu não sei se eu falo agora. Celante, querido, aconteceu alguma coisa na minha tela. Celante, querido, foi o meu primeiro mestrando, né? Ele acho que não disse isso, estava meio baixo o som dele, né? Ele, eu me doutorei em 97 e ele ingressou comigo, acho que em 98, né? Foi o meu primeiro mestrando. Aliás, tive muita sorte, né? Porque tinha pouca prática, né? De orientação e ele deve ter sofrido um pouco com essa pouca prática de orientação, e ele ingressou em 98, primeiro mestrando meu, e, enfim, um ótimo amigo, queridíssimo, assim, depois ele ficou um tempo, né, ele defendeu o mestrado, acho que em 2000, uma coisa assim, e depois voltou, acho que 10 anos depois, para o doutorado, acho que até mais de 10 anos depois, né, e um grande orgulho, Adriano. Beijão, querido. Ele estava aí conosco, está aí também, né? Isso aí, Jô. Pessoal, alguém do chat, né? Se quiser falar, o Bacari consegue ativar o som de vocês para vocês falarem, tá? Ele só não foi liberado assim, solto, porque senão começa a ter interrupção, dá ruído. Mas se alguém no chat aí se manifestar querendo falar, o Bacari consegue avisar, tá? Outra O coisa Marcelino também. tinha feito inscrição. Ah, é que eu não estou conseguindo ver aqui. Outra coisa também, pessoal, não é isso aqui, deixa eu só ver. Eu não estou conseguindo acessar o chat aqui, mas enfim, eu não vi, peço desculpa para o senhor Marcelino por não ter visto antes, e pode falar à vontade então, Marcelino. Bom, boa noite a todos. O Laércio tem uma história para contar sobre esse todos em Brasília, né, Laércio? Mas vamos deixar para lá. É um prazer estar aqui com vocês todos hoje, né? Prazer estar com o Josimar nessa homenagem. Eu discordo um pouco, Josimar, eu já vou começar discordando, né? Você fala da importância do contexto, mas se não forem pessoas peitarem por espaço dentro desse contexto, as coisas não acontecem. E você peitou pelo seu espaço, lá mesmo dentro da FEF, e principalmente dentro da educação física da USP, né? E nesse sentido, você foi muito delicado quando você falou da discordância do pessoal da educação física da USP, se isso era realmente da educação física. Na verdade, pelo que eu me lembro, eu era confidente seu na época, foi uma briga entre pesquisa quantitativa e qualitativa. Na USP, na época, não se aceitava pesquisa sem tratamento estatístico de dados, né? E aí, na sua qualificação, o Magnani teve um papel fundamental que explicou da importância da pesquisa qualitativa também, não negando a contribuição da pesquisa quantitativa. Eu sou um defensor ferrenho, principalmente dela como instrumento para a elaboração de políticas públicas das diversas áreas, né? Então, eu queria que você falasse desse momento, da aula que o Zé Guilherme deu na sua qualificação, se eu não estou enganado, eu acho que não, porque minha memória está falhando, mas não chega a tanto. E da importância dessas duas mulheres na sua carreira acadêmica, né? Da Maria Lúcia e da Carmen Sinira, que teve um breve período com você, mas pleno de significados, né? Ela que contribuiu bastante na minha área, que é a área do lazer, ela tem um artigo clássico sobre os farofeiros de Praia Grande, né? Então, como eu vim das ciências sociais, essa ligação entre lazer e cultura já era feita. E é dessa sua primeira orientadora do mestrado que eu peguei o conceito de cultura com o qual eu trabalho. Para mim, o conceito dela de cultura é imbatível, né? Da Carmen Sinira Macedo. É isso, então, com a palavra, o Josimar.
Marcelino, querido, quantas histórias, né? O Marcelino foi um grande parceiro aqui, né? Grande parceiro na FEF, Unicamp. Acho que por várias coisas, né, Marcelino? Primeiro, pela proximidade sua, né? Quer dizer, você vem das ciências sociais, né? E eu estava assim tentando entrar lá, né? Nesse campo, né? Então você era um interlocutor, assim, claro, né? Óbvio até, né? Necessário para mim, né? E, e uma outra coisa, né? Assim, uma generosidade. O Marcelino, acho que isso acho que todo mundo sabe, né? É de uma generosidade impressionante. Na, no meu doutorado, que eu fiz aqui mesmo, no Unicamp, eu lembro de uma dúvida minha metodológica, né? E aí falei com ele, e ele, na mesma hora, falou: vem para cá. Fui para a casa dele e ficamos acho que uma noite inteira discutindo, e ele me deu uma aula, assim. Isso era né, um privilégio tremendo, assim. Tive uma aula com ele, assim, na casa dele, né, sobre método, e ele pôs uma certa ordem, né, porque eu, assim, queria fazer uma etnografia, isso na outra tese um pouco mais tarde, né, já 95, 96, por aí. Então, a gente foi, assim, muito, muito próximo, Marcelino, muito próximo, né, fizemos muita coisa junto aqui. E então esse tema e essa dificuldade, né? Eu fui fazer mestrado lá na educação física, né? Porque na época morava em São Paulo, né? Tinha um filho pequeno nascendo, enfim, então acabei ficando lá, e ficar lá era com alguma dificuldade daquela época, né? Eu não estou nem falando mal de ninguém de lá, né? Eu estou falando de uma época, e a discussão na educação física no final dos anos 80 na USP, era de uma delimitação, né? O que era da educação física, né? Falava-se muito de uma busca de uma especificidade do campo acadêmico da educação física. E aí, quando vem alguém que quer, né, falar sobre antropologia, né, isso, de certa forma, feria uma certa época que tinha lá, né? Entendo isso hoje perfeitamente. Na época não foi tão É fácil verdade. assim, né? Porque tinha um prazo, tinha que defender, né? E aí criei um certo impasse, porque eu já estava dentro, né? Isso já era 89, e aí decidi que eu ia fazer uma coisa sobre antropologia, né? E aí eles não tinham ninguém lá que pudesse me orientar, né? Foi quando eles, assim, autorizaram eu ir atrás de um orientador externo, deixando claro que esse orientador, ou orientadora, como deveria ser, não iria dar aula lá, não iria fazer educação física, e eles tinham um certo medo disso, um certo receio disso, né? E foi nessa época, isso era meados de 89, que eu fui no departamento de antropologia, né? Bater de porta em porta lá, até que a Carmen Sinira abre a porta para mim na sala dela, e eu conto rapidamente para ela, Marcelino, o que eu estava, né, querendo fazer. Ela não entende nada, claro, porque nem eu entendia como é que eu ia, né, ser claro para ela, né? Mas ela fala assim: entra aqui, já daquele jeito dela, se teve contato com ela, ela era muito generosa também, mas mais uma sorte que a gente tem na vida, né? A gente encontra pessoas muito generosas, disponíveis, muito interessantes, né? E ela era isso tudo junto, né? Na semana seguinte, eu já estava na casa dela falando sobre isso, né? E ela foi importantíssima, né, para essa configuração de uma dissertação que tanto ela quanto eu sabíamos que ia criar uma certa dissidência, uma certa aresta na educação física quando chegasse a época lá da banca, né? E aí, como nada que está tenso não possa ficar pior, né? Ela passa mal, ela tinha tido um câncer, né, anos atrás, e aí teve uma recidiva desse câncer, e ela, em dois, 3 meses, morreu, com 43 anos de idade, né? E eu estava com banca de qualificação marcada, uma banca de qualificação marcada, né, sabendo que ia ser uma banca tensa, né? E aí, a Maria Lúcia Montes, que veio, Marcelino, eu nem sei se você lembra disso, mas ela veio para um evento na FEF Unicamp, você que trouxe ela para cá. E eu falei com ela, falei: Maria Lúcia, me salve, o que eu faço, né?
outra pessoa maravilhosa nesse mundo, o anjo da guarda, né? Ela fala, não, peraí, a Carmen não está bem, estava muito mal, morreu 30 dias depois disso, mas você fica comigo. E a Maria Lúcia, ela foi para a minha banca de qualificação sem ter lido o texto, porque ela confiou em mim, mais do que em mim, na Carmen, né? Ela falou, não, a gente vai lá e a gente, é um prazo, é o último dia, você vai qualificar, né? E essa banca teve 2 membros da educação física. A banca de qualificação não teve 2 da antropologia. E aí foi mais tenso ainda do que na defesa, né? E, enfim, passei com algumas ressalvas e 1 ano depois eu tive que defender. Aí sim, ela, na presidência, chamou o Magnani, Guilherme Magnani, né? E aí foi um pouco mais fácil, né? Já que tinham 2 que entendiam, né? Embora tinha uma média, né? Se um desse 0, eu não ia ter média 7. Cheguei a ter medo disso, né? Mas, na verdade, assim, era um texto que era qualitativo, né? Não vou dizer que fosse uma etnografia, e os orientandos aí sabem do que eu estou falando, eu acho que todos, né, têm uma ideia. Não era uma etnografia, mas sim uma inspiração antropológica e etnográfica, né? E, enfim, e era um texto diferente do que a gente, né? A gente, assim, falava de uma representação do professor, né? Então, não era o tipo de aula, não tinha uma mensuração de quantas vezes que ele fala o comando, a ordem, o currículo, a análise, não tinha isso. Eu ouvi 20 professores, né, sobre a prática deles e sobre a forma que eles viam o mundo e a brincadeira e infância. Por quê? Porque a prática de aula fazia parte de um contexto cultural e o pressuposto era isso acho que foi inovador, né? A prática docente, nossa, né, sua, minha, de cada um de nós aqui, ela faz parte de um todo cultural, ela é uma prática eminentemente cultural, né? E ela está ligada a uma série de coisas, né? A forma como você vê o mundo e o seu corpo, como é que você lida com o seu corpo e a sociedade, enfim. E foi isso que eu tentei fazer, né? E, enfim, é o texto que todo mundo conhece pelo livro aí. Mas causou estranheza na banca, né? Então, assim, essas 2, né, figuras são fundamentais. A Maria Lúcia Montes, ela não é antropóloga, você sabe, né, Marcelino? Cientista político. Ela é filósofa, né? Mas ela estava lotada naquela época no departamento de antropologia, né? Só uma coisinha, de formação, ela tem toda uma vivência na área de antropologia, mas na época do seu trabalho com ela, se não me falha a memória, ela estava trabalhando com ciência política, né? Ah, tá, acho que sim, exato. Ciência Então política. foram fundamentais, né? Porque me receberam, veja, e para eles também, né? Tem uma estranheza quando alguém da educação física, imagine se isso causa uma estranheza hoje, né? E acho que muitos aqui já vivenciaram isso, né? A gente assim falando, né? De assuntos das ciências sociais, né? Imagine 30 anos atrás. Então elas tinham, não vou dizer uma resistência, pelo contrário, né? Elas foram muito abertas, mas elas assim tinham uma estranheza. O que esse cara quer fazer aqui na antropologia, né? E eu tentei fazer da forma melhor possível, né? Com muitos limites, dificuldade, enfim. Essa é a história da minha defesa, né? E uma coisa que eu sempre conto, né? Todo mundo aqui viu bancas já, né? Mestrado, de doutorado, já teve bancas, né? E analisou tese, dissertações, enfim. Aquele tempo que a banca sai da sala, vai para uma sala contígua e fala um pouco e dá nota, aquilo dura quanto, Marcelino? 5 minutos, 10 minutos, 15, quando dura muito? Na minha defesa, durou 1 hora e meia. Né? Então, assim, isso quase gerou um infarto, né? Porque eles estavam na sala, né? Vizinha e eu à frente, eles não voltam. E está acontecendo. Isso já era noite, né? Estava escuro. Pô. Muita gente tinha ido embora sem saber do resultado da banca. Né? E aí
soube depois que houve uma grande briga lá, e o Magnani, né, José Guilherme Magnani, querido Magnani, com aquele jeito dele manso, né, foi decisivo, porque a Maria Lúcia é boa de briga. Era. Espetáculo. Obrigado, Marcelino. Prazer falar contigo, querido. Ai, que história, hein? Eu já fiquei imaginando o infarto. Se fosse comigo, o Josimar não suportava. Eu vou. Tá sem som, Jô. Eu vou pedir pro Bacari soltar mais dois videozinhos agora, que eu tô um pouquinho preocupada também com a gente se exceder muito no tempo. Pode ser, Bacari? Professor Josimar da Olho, simplesmente o Jô. Em 2004, me encontro lá com você na Unicamp para fazer mestrado, com um grupo de colegas muito interessante, e como não lembrar, né, de coisas boas que a gente viveu naquela época e depois também durante o doutorado. Como poder descrever um orientador que a gente conversa além dos assuntos acadêmicos, rigorosos, como tem que ser a pós-graduação, mas também a gente acha tempo para fazer adesivos para a CAPES. Ou, se a CAPES fosse filme, que filme seria? Eu lembro também de uma primeira orientação acadêmica, esportiva, que o João fez comigo, me convidando para fazer uma corridinha rápida de 7 quilômetros ali no final do dia na Unicamp, onde ele falou do primeiro metro ao último metro e eu escutei tudo, porque eu não conseguia fazer outra coisa a não ser respirar. Ou simplesmente orientações depois, durante um almoço, onde ele era capaz de comer, orientar, corrigir seu trabalho e a gente apenas comia e escutava. Ou, quem sabe ainda, tomar um café com o Josimar depois, onde, numa certa vez, eu peguei lá o café, que tinha acabado de sair da máquina junto com o dele, do jeito que saiu, ele tomou, e eu ainda fiquei soprando aquele café ali durante muito tempo. Ele se despediu, saiu, e eu ainda fiquei lá por meia hora tomando aquele café. Então, Jô, eu queria parabenizar você no dia de hoje pela essa homenagem que o SEB está fazendo. Toda homenagem é pouca pela contribuição que você fez pela educação física brasileira. Eu guardo com carinho a grande contribuição que você teve na minha carreira. Hoje eu sou professor, tento ser um pouquinho daquilo que você fez comigo. E tento ser tão generoso como aquilo que você fez comigo também. E com os outros orientandos que eu tive a oportunidade de acompanhar também de perto. Saudade do nosso grupo, das nossas reuniões. Espero que a gente possa se ver em breve. Um beijo para você, um abraço em todos. Obrigado. Olá, me chamo Simone, me sinto muito feliz e honrada em participar desse momento de homenagem ao professor Josimar. Josimar eu conheci em 1999, quando ingressei na Faculdade de Educação Física, na graduação. Ele foi meu professor. Antropologia social foi uma disciplina na qual transformou a minha maneira de entender a educação física, de visão de mundo, e daí de lá para cá aprofundamos estudos e Josimar sempre muito presente nessa minha trajetória de formação como educadora, sou professora da rede básica aqui em Campinas, e também como pesquisadora, sendo meu orientador de iniciação científica, de monografia, de mestrado. E com relação ao mestrado, eu tenho uma gratidão imensa, porque ele acolheu um tema no qual não era o seu campo de estudos direto, e foi fantástico, de produzir um trabalho muito bacana, e também foi um momento da minha vida pessoal em que eu comecei o mestrado tendo uma filha e terminei com outro filho, e esse percurso foi, assim, incrível. Não, tenho muitas saudades, inclusive, do Jô, das discussões, do grupo de estudos, porque a gente viveu coisas muito felizes ali, e muito produtivas, fizemos livros, né? Olha que coisa bacana, e eu fiz 2 filhos. Então, assim, tenho muita gratidão, Jô. Você é uma figura incrível, um ser humano maravilhoso, transformador. Muito obrigada. Querido Rogério, querida Simone, né?
Eu lembro de um monte de coisa. Eu não vou ficar falando, porque né, se cada um, assim, a gente lembra tanta história, né, Carol? Acho que eu até, né, falei demais, assim, outras respostas já. Não vou falar tudo, assim, mas o nosso grupo, assim, a gente ria muito, né? Então, isso vejo hoje, né, fora, né, do meio acadêmico, né, que rir no meio acadêmico é uma coisa quase revolucionária, né? Porque é tão sério, é tão sério, às vezes chato a beça, né? Sisudo, né? E a gente acho que soube fazer isso muito bem, assim. A gente ria bastante, inventava cada coisa, de vez em quando saía, ia em bar, bebia um pouco, não muito, né? Mas bebia um pouquinho. E ria de novo, e isso era interessante, né? Acho que a gente soube fazer isso, né? E eu lembro até de uma outra mestranda minha, a Diná. Diná foi, acho que, a minha terceira mestranda, uma coisa assim, que nos agradecimentos ela fala assim: agradeço ao Jô pelas nossas risadas. Ponto. Eu achei genial, assim, né? Um belo agradecimento, né, pelas nossas risadas, né? E, então, assim, tem muito isso, né? A gente ria muito. E o Rogério, particularmente, assim, ele era também um cara com um humor muito afinado, assim, ele era muito rápido também no gatilho, né? E a Simone, ela disse rapidamente assim, ela tem dois filhos, né? Uma filha e um filho que nasceram exatamente na entrada dela, quando ela estava fazendo mestrado, ela fez uma prova de mestrado na maternidade, né? Não sei como é que ela conseguiu, e aí, na qualificação dela, né, que a banca falou que estava pronto o texto, ela chega e fala assim: João, preciso contar uma coisa, eu estou grávida. Eu falei: de novo, não é possível, né? E aí ficou mais um ano e conseguiu fazer, enfim. E ambos, né, e acho que isso eu tive sorte com todos eles, assim, né, com todos, textos muito bons, assim, escrita muito boa, né, o Rogério, a Simone, a Carol, enfim, né, o Celante, que falou também, escrita muito boa, isso ganha tempo, né? Isso ganha tempo, assim, o texto vinha muito claro, assim, né? E aí a gente usava menos tempo, né, naquela coisa lá do texto bruto, lá das vírgulas e tudo mais, e aí falava sobre né, outras coisas, né? Acho que é isso. Obrigado a vocês, viu? Não, Josimar, você me desculpa, mas não vem com esse elogio de texto bom. Eu vou contar uma história também, então, de uma página que eu tenho enquadrada, que eu vou pôr no. Josimar era assim, eu entregava 60 páginas para ele, voltavam as 60 toda rabiscada. Aí um dia eu encontrei, lembra, Jô, uma, sem nada, estava limpinha, eu cheguei feliz, falei: Jô, olha aqui essa página, não tem nenhum rabisco teu. Ele ainda olhou para mim e falou assim: mas veja que só tem meia página escrita aqui, por isso que não tem rabisco. Eram 4 linhas, final do capítulo, por isso. Não esquecerei. Mas foi muito aprendizado. Ainda, eu vou achar ainda alguma coisa lá. Posso ler de novo. O Rogério pediu para falar um minutinho aqui também. Bacari, você consegue habilitar o som dele? Oi, Jô, tudo bem? Fala, querido. Fala, Beleza, querido. tudo bem, gente? Eu estou muito Saudade. feliz. Os seus Saudade filhos, também. como é que estão? Estão bem, assistindo televisão aqui do meu lado. Nesse momento é o subterfúgio, liga aí e vai, né? Mas é muito bom ver História vocês nossa aqui. comum também, né? História nossa, com certeza. Mas obrigado, Carol, Laércio, né? O Marcelino, eu tive uma honra de participar de algumas bancas com ele na Unimap lá, com os orientandos da Cintia, Peterson, que foi aluno meu lá na Faculdade de Brasília, né? E outros que eu conversei. Mas, Jô, eu queria que você pudesse falar para a gente de algumas coisas que você não fala e nem publica, né? Então, eu chego em 2004 em Campinas e o Jô me pergunta, né, Rogério, você está namorando, né? E eu falo: olha, Jô, não, né? É que bom, porque existem os três Ds, da dissertação, Rogério. Você conhece os três Ds?
Então eu não vou falar, Jô, vou deixar para você falar. Não vou falar, isso, Não fala, a então. gente já estava, olha, a gente já tinha bebido essa hora, viu? Eu não vou contar essas histórias. Mas o engraçado é que eu falo essas coisas sem beber, Jô, você sabe disso, né? E aí, Você quando eu nunca bebeu. nunca bebi. E aí, quando eu chego no doutorado, eu falei, bom, tô livre, né, dos 3Ds. Só que no doutorado eu já estava casado, né? Ele falou, Rogério, mas tem os 3Ts da tese. Dois anula um, né? Esse também eu não vou falar. Vou deixar para você falar. Mas eu queria deixar registrado, né, não só pelo vídeo, mas também aqui, que o Jô é de um senso de humor muito bom, e é isso que eu tento fazer com os meus alunos hoje, mas de forma muito natural, porque aprendi com ele de uma abertura, de uma horizontalidade entre orientador e orientando, que foi muito interessante, né? Lembro que o Jô me via pela Unicamp e falava assim, Rogério, você fica muito aí no computador, aí, meio sozinho, faz o seguinte, toma aqui a chave da minha sala e pode usar lá quando eu não estiver usando. E aí um dia eu tô lá na sala do Josimar, no computador, digitando, escrevendo alguma coisa, e o Ney entra, né? E fala assim, o que que você tá fazendo aí? Eu falei assim, o Josimar deixou eu ficar. Ele, vou contar para ele. Aí um dia, encontrei eu, Ney, Josimar. Ô, Josimar, eu vi o Rogério lá na sua sala. Fui eu que dei a chave para ele, Ney. Ele tem vindo trabalhar aqui, tem vindo, eu acho que ele tem que ficar lá. Então, Jô, eu queria só agradecer esses momentos, né? Estar com você nessa horizontalidade aluno, orientador, foi muito importante para mim. E claro, né? Eu acho que eu também tive sorte, caí no lugar bom, porque eu também gosto de rir bastante. E em momentos hoje, né? Eu oriento, mestrado, doutorado, e a gente vê de vez em quando alguns alunos meio acabrunhados, existe até umas coisas no Instagram, pós-graduação da depressão. E da minha época eu só lembro coisa boa. Foi um grande prazer fazer pós-graduação, porque eu acho que eu fiz contigo, né? E lembro também, por fim, só para lembrar duas coisas que você sempre disse, né? O nosso grupo de estudo se reunia. Uma vez o Josimar foi agraciado com o prêmio Zeferino Vaz, lá da Unicamp, e eu não sei se o Josimar lembra, mas a gente queria mudar o nome do grupo de estudo, que ao invés de ser Grupo de Estudo Educação Física e Cultura, para ser Grupo de Estudo e Pesquisa Zeferino Vaz. Não sei se você lembra disso. E a segunda, para você contar a eterna história que você conta de uma maratona de revezamento com o Alain. E sempre com essas frases que você tem prontas, assim, né? Conhece essa história, Rogério? Não, então eu vou contar, mas eu conto para você, De porque você novo, sabe. outra De vez. novo. E eu ouvi essa história, acho que umas 72 vezes, mas se você tiver chance, contar os 3Ds, os 3Ts e a maratona de revezamento que você fez com o Alain. Obrigado, Jô. Obrigado, Carol. Você, Boa noite a querido, todo obrigado. mundo. Nós vamos ficar aqui até amanhã desse jeito, hein, Rogério? Mas eu só queria dizer Pois que eu é. não aguento as imitações do Rogério. O João é perfeito, ele imita você perfeito, é isso. Verdade. Quer que eu fale, Carol, ou não? Você vai soltar alguma coisa? Tem alguém aí inscrito? Se Não. você quiser comentar, ou se você quiser esperar, de repente, a Aninha falar e comentar as outras coisas. Vamos A Karen, seguir. se quiser liberar o som, então, da Ana Beatriz, ela pediu para falar Aninha, 30 eu vi a segundos. Eu vou Aninha contar, chamando. hein, Aninha? Hã? Olá, tudo bom? Que prazer estar aqui vendo vocês. Obrigada, Carol, por mobilizar aí o pessoal. Muito, muito legal a iniciativa do SEV. E gostei muito de ver o Josimar, né? Faz tempo que eu não vejo. Fui uma das últimas orientandas dele de mestrado a defender. Acho que fui a penúltima de mestrado, acho que depois de mim só veio a Flávia. E muito legal também que o pessoal conta as histórias, né? A história dos 3Ds e dos 3Ts. Eu ouvi também essa história e a gente desafia, né, todos eles. E acho que é uma ótima coisa para ele contar. E realmente foi uma sorte, assim, incrível encontrá-lo, né? Mas essa sorte também vem da generosidade, né, do Josimar também, porque eu saí lá do Paraná e vim atrás dele aqui na Unicamp, e ele me acolheu no mestrado, eu não tinha feito a graduação aqui, e foram 3 anos que eu pude estender um pouquinho ali, alguns meses a mais, porque já estava no final ali, então ele já não queria mais saber mesmo da CAPES, ele falou, não, tudo bem,
pode ficar um pouquinho a mais, pude mudar meu tema, então eu tive essa sorte também, que ele, né, também sempre foi muito aberto de falar, não, pode mudar o projeto, e dentro da minha loucura toda que eu fiz, ele sempre orientando e direcionando, então também eu tive essa sorte muito grande, né, dele ser sempre tão acolhedor. E a nossa sorte continua, porque a gente continua encontrando também os orientandos, né? Eu acho que tem muito isso. Esse grande mestre, que é o Josimar, ele também deixa aí, né, esse grupo tão especial que segue, né? A gente segue se encontrando. Eu já encontrei o Celante, né? Pude trabalhar com ele um pouco antes de Jundiaí. A Carol foi minha banca de qualificação agora doutorado. Então, eu acho que é um movimento que se renova também e que continua, né, a partir dele, assim, a partir daquilo que ele deu esse pontapé tão importante de trazer a antropologia e trazer a pessoa dele, né, porque também não é só... vai muito além do trabalho todo que ele faz, né, a pessoa dele ali que direciona uma forma também de ver o mundo, então a gente tem eu acho que tem esse bom humor também, né? Tem o riso, tem a crítica, tem esse posicionamento também sempre muito firme, mas também tem todo esse carinho, tem essa generosidade. Então, muito obrigada, Josimar, obrigada por tudo, e eu gostaria também que você falasse um pouco sobre o que você tem feito agora, né? Eu me lembro muito bem também, né, de pegar esse último momento seu, que você estava indo para a aposentadoria, e você também se colocando nesse lugar de dizer, olha, o que eu vou fazer agora, né? Como que eu vou respirar diferente fora da educação física? E aí tem esse movimento também agora, né, que a gente tem visto você colocando algumas histórias lá no Insta, no Face, que eu estou achando super legal. Teve a história do livro que você encontrou na loja de departamentos. Então, eu gostaria de saber o que você está fazendo, né? Porque você também, né, diferente da gente que não vai se aposentar tão cedo, você é ainda bastante jovem, né? Então, gostaria de saber um pouquinho disso. Muito obrigada, gente. Tchau. Obrigada, Aninha. Saudades de você também. Olha só, Laércio já puxou a orelha aqui, que a gente tem que se encaminhar para o fim, mas eu não tenho como não deixar as pessoas falarem um pouquinho, então peço desculpa ao Luiz, que eu não vi que ele pediu também a palavra antes da Ana. Todas, né, Carol? Deixa todas falarem e eu fecho, né? Tá bom, Laércio? Podemos segurar um pouquinho? E aí a gente ainda tem também mais, acho que 2 videozinhos mais rapidinho também para passar. Mas eu vou passar então primeiro para o Luiz e depois para a Flavinha, pode ser? Boa noite a todos os presentes, tá? Eu não sei se o Josimar vai lembrar de mim, porque enquanto tem algumas pessoas aqui que foram seus orientandos de mestrado, outros de doutorado, todo mundo falando em 2000 e pouco, você me deu aula em 1991, num curso Lato Sensu, na FEC do ABC, em Ciências do Esporte, cara. E você veja como marcou, tá? O fato de eu estar aqui. Quando o Laércio me falou, vai ter uma homenagem para o Josimar, não, eu tenho que participar, porque era um curso de bloco, né, de módulos. Então era uma semana inteira, das 8 às 18. Eu começava às 8 e até o dia inteiro, uma semana, né, era 45, módulo de 45 horas na semana, e aquilo marcou, como marcou para todo mundo. Só que interessante, talvez você tenha marcado para algumas pessoas aqui, quando você já era o Josimar. Só que lá em 91, pelo que você falou agora, você não tinha nem terminado seu mestrado ainda. E você foi um professor excepcional, cara, tá? Parabéns, agradeço pela contribuição que você deu na minha formação, tá? Porque eu tinha feito FEC, imagina, quem fez FEC naquela época, né? Era um tecnicista biológico absurdo. Só para vocês terem uma ideia, meu doutorado hoje é desigualdade social e promoção de atividade física. Então, aquela sementinha que você plantou lá atrás, cara, floresceu e mudou minha cabeça. Continuo no Celafisques, mas sou mais humanista lá dentro. Valeu, abraço.
Flavinha? Agora sim, consegui liberar. Oi, gente, boa noite, Jô, tudo bem? Saudades. Também, assim, falar rapidinho, a gente está com um tempo curto aí, mas, como diria o Rogério aí, achei bem legal o que ele falou, do prazer, né, que foi ter tido o Josimar como orientador. Eu, se pudesse, colocaria um destaque no Lattes, assim, na parte de orientador, mais do que aqueles destaques que a gente pode colocar em artigo publicado ou em coisas distintas. Eu queria colocar numa parte superior, assim, essa parte da orientação, porque, de fato, foi algo que marcou a minha trajetória, tanto como professora, na graduação e depois no mestrado, e acho que tudo que eu aprendi no mestrado depois, todos os frutos depois no doutorado e que vieram depois foram super relacionados a isso, a essa orientação. Então, agradeço por isso e comento também que eu estou aqui no Uruguai agora, dando aula em espanhol, e que eu tive um trabalho extra, porque eu tive que procurar todos os textos, inclusive eu achei o texto do Nasirema em espanhol para trabalhar aqui na graduação, mas foi um desafio extra aí, mas eu agora aqui também sigo com essas temáticas, debatendo essas questões com os alunos, e agradeço muito ao Josimar por isso, e é um prazer rever todo mundo aí, gente. Eu sou Emerson Veloso, estou passando aqui para deixar um abraço ao Josimar nessa merecida homenagem que ele está recebendo. O Josimar foi meu orientador de mestrado e de doutorado na FEF Unicamp, num período que tenho muita saudade, e muito disso em função da própria convivência que tive com o Jô. O Josimar é uma referência importante na educação física como professor, pesquisador e autor, mas também é uma referência como pessoa, pela sua sensibilidade, afeto e humanidade. Tenho muita saudade, né, do tempo de Unicamp, com o Josimar, com o GPFIC, grupo qual ele coordenava, com muita seriedade, com muita integridade, coerência intelectual. Agora, a convivência com o Josimar não foi somente acadêmica, ela também foi pessoal, né? Tive a oportunidade de estabelecer muitos diálogos, participar junto com ele de eventos culturais, artísticos, idas a estádios de futebol, assistir jogos como o do Bragantino, ir ao Parque do Lago, correr, né? Corrida que eu nunca alcançava ele era muito rápido, enfim, fazer um conjunto de coisas que sempre eram permeadas por alegria e aprendizado. Josimar, é uma grande satisfação ter sido seu orientando e tê-lo como uma referência pessoal e profissional. No livro Da Cultura do Corpo, você traz como epígrafe um trecho de uma música do Paulinho da Viola que diz o seguinte: as coisas estão no mundo, só que eu preciso aprender. Saiba, Josimar, você me ajudou a aprender muitas coisas. E um pouco de você está em cada aluno e orientando seu. Josimar, parabéns e muito obrigado. Um forte abraço. Olá, meu nome é José Carlos. A minha relação com o professor Josimar começa em meados de 2004, quando eu ingresso no grupo de estudos da Unicamp que ele tinha. E foram vários anos entre mestrado, doutorado, terminei o doutorado em 2012. Nesse período a gente também foi um privilégio trabalhar com ele dentro de um projeto grandioso e inovador para a época, que era um processo de formação continuada para professores da rede estadual, um curso de especialização, que formou um número muito grande de professores da rede pública. E Josimar também acompanhou de perto o nascimento da minha primeira filha, a Luísa. Então falar dele é muito fácil. É um ser humano íntegro, correto, cordial, um exemplo. Profissionalmente nem se fala, né? Essa homenagem realizada hoje é uma entre várias que ele merece. Tamanha a contribuição que ele traz para a área acadêmica,
e para a área de intervenção, como a escolar, que é a área onde eu atuo atualmente. Então, gostaria de agradecer imensamente por ter participado da sua vida, de ter compartilhado uma série de experiências e de aprendizagens. Você contribuiu de maneira muito, mas muito significativa no meu processo de formação. Então, o profissional que eu me tornei, ele tem muita contribuição da sua obra. Então, eu gostaria de agradecer todo esse período, dizer que eu estou com muita saudade, que a gente precisa se encontrar presencialmente, e deixo para você um grande abraço, um abraço também da minha família para você, e até mais, meu amigo. Um grande abraço e até a próxima. Se eu não esqueci ninguém, Jô, eu devolvo para você agora. Tem mais algum inscrito, alguma coisa? Não? Tá baixinho, Jô? Oi. Foi. Melhorou? Tem mais alguém inscrito? Enfim, Não, olha, legal, né? Um negócio emocionante, né? Rever tanta coisa, né? Quanto tempo, né? O Luiz lembra de um curso que eu dei, do módulo de um curso que eu dei em 91, né? Não tinha livro ainda, Luiz. Isso foi antes do livro. Estava fazendo mestrado, né? E, enfim, tentando, né? Parir essas coisas todas, né? E, mas tudo feito assim com muita sinceridade, muito carinho, muita integridade. Eu acho que é isso, né? Acho que é isso que a gente precisa fazer sempre, né? Eu tento sempre fazer assim, e acho que foi, e as aulas, orientações sempre foram assim, né? É, a Flávia e a Aninha me pegam numa outra época, né? Interessante, né? Muito tempo, né? Estamos falando aí de 30 anos, né? E a Flávia e a Aninha são as minhas duas últimas mestrandas, né? E depois acho que a Juliana Saneto, que estava por aí também, ela defendeu depois, foi a minha última doutoranda, né? E aí já me pega talvez em uma outra fase, não sei, talvez eu já tivesse um pouco mais amargo assim para a coisa da pós-graduação, menos encantado, né? Um tanto desencantado, não, claro, né, com orientandos e orientandas tão boas assim, né, Aninha, Flávia, Ju, mas assim, naquelas brigas, né, vocês lembram bem, eu acho que vocês pegaram aquelas brigas lá da CAPES, né, contra a CAPES, e eu decidindo, vocês terem uma ideia, eu acho que a Ju foi a última defesa minha, defendeu em 2017, e eu já tinha me descredenciado da pós, né? E já tinha me descredenciado da pós. Falei, não, a pós não dá mais para ficar aqui, né? Cansei um pouco, né? Porque essa é uma história longa também, acho que não vale a pena entrar nela aqui, mas eu tinha um esforço muito grande para se manter, né, ativo, né, na pós-graduação, aquela coisa, né, um plano de, né, milhagem que era a pós-graduação, né? Eu juntava pontos para, né, ganhar bilhete prêmio, né? Eu estava um pouco cansado daquilo. Então, foi a fase final de orientação, né? Se a gente teve aí Diná, o Emerson, que fez mestrado lá atrás, né? E o Adriano Celante, primeiro mestrando meu, né? Isso era em 98, 99, né? Sem falar lá das aulas, Luiz, de 91, né? E aí tem essa fase final já acho que a Aninha e a Flávia entraram em 2013, se não me engano, a Ju também, e aí saíram em 2015, 2016, por aí, né? Enfim, mas uma época, né, sempre boa, maravilhosa, assim, agradeço, né, vocês. Quando eu falo de sorte na vida, é isso também, né, porque a gente escolhia orientandos a partir, né, daqueles que estavam aqui, daquelas que vinham para cá, né. Aninha veio de longe, né, a Flávia um pouco mais perto aqui, né, de Jundiaí, que ela estava. E, então a gente tem sorte, né, de conhecer você. Flávia tinha sido aluna nossa aqui na graduação, né, a Simone também, mas o Emerson não, a Ana não, né? Então isso é sorte na seleção, né, de ter sorte assim de gente que acaba, né,
engrandecendo também as coisas que a gente faz, né? O que que eu tenho feito, né? Acho que alguém falou, acho que a Aninha, né, me perguntou aí o que que eu tenho feito na. Eu me aposentei, né, em 2019, né? E encerrei as minhas orientações, a última defesa foi das duas, acho que 16, 17, né? E aí já tinha saído da pós, cumpri o último tempo que eu tinha lá, umas férias vencidas, e me aposentei em abril de 19, 4 anos e meio, né? E aí, assim, juro que eu estou tentando sair do meio acadêmico, né? Mas o meio acadêmico nem sempre sai de mim, né? Eu tento, juro que eu estou assim tentando sair, né? Mas então assim eu não tenho ido atrás, né, de aula, de curso, de vínculo, de credenciamento em outros programas de pós, não. Eu aceito uma ou outra banca, né, cada vez menos, porque banca exige uma atualização constante dos textos que eu não tenho mais, eu não estou lendo, né? Então banca menos assim. E na pandemia fiz várias lives, né? Isso foi uma coisa até certo ponto assim confortável, né? De dentro de casa, como hoje aqui, né? Todos estamos em casa, né? A gente pode falar e conhecer, e foi uma descoberta, acho que para todos nós interessante assim, né? Então fiz algumas lives, né? Voltei a fazer. E quando me pedem uma análise das coisas atuais, da BNCC, uma coisa eu nego, claro, porque não posso falar disso, mas quando me pedem uma revisão do que eu fiz, assim, claro, eu acho que eu não só posso, como devo fazer isso, né? Até para, né, para deixar isso, né, registrado. Então, tenho feito um pouco essas coisas, um ou outro texto, né, de revisão. Tem um texto meu que saiu agora no livro em Buenos Aires, né? Saiu agora esses dias, e um cara que tinha lido umas coisas minhas pediu um texto, eu mandei umas coisas para ele, gostou, enfim, acho que eu até vou para lá, talvez, falar disso qualquer hora. Mas tenho feito menos, né? O que eu fiz, né, de 99 para cá, eu tenho um site que o Laércio fala que eu não devo chamar de site, mas de portal, né, Laércio? Portal é o antigo site, é portal, né? E para pôr tudo aquilo que eu fiz na minha vida, né? Isso aí surgiu a partir de uma desarrumação lá da minha sala, né? Não sei se vocês lembram da minha sala lá na FEF, né? Tive várias salas, mas tive várias salas e um único armário, né? Então, assim, se eu fui para 3, 4 salas ao longo de 32 anos de Unicamp, eu sempre ia com um único armário lotado de papel, não sei se lembram dele também, ele ia, né, junto comigo. Quando eu fui mexer nele para deixar esse armário e a sala livres, né, e eu fui achando coisas, né, coisas que não tinham sido digitalizadas, para vocês terem uma ideia. Tinha texto da década de 70, quando eu estava lá na USP ainda, né? E eu falei, bom, num ímpeto eu jogo isso fora fácil e fico livre disso, né? Mas se eu fizer isso, ninguém lê, né? Nem eu, nem ninguém mais, né? São coisas que foram datilografadas, né? E aí, pensando nisso, falei, não posso fazer isso, né? Sei lá se vai ser útil ou não, né? Não estou, assim, querendo um número de seguidores, nada disso, não estou, né, fazendo uma coleção de seguidores, né? Mas eu resolvi disponibilizar, né? Então, tem um portal que eu vou até falar, né, fazer uma propaganda aí, é o www.josimardaolio.com.br, né? E, e aí fui pondo coisas lá, e aquelas coisas que não estão no serve, Laércio, não estão, porque são aquelas coisas que a gente nunca guarda. Por exemplo, discursos em formaturas. Eu tenho um monte, né? Várias vezes eu fui chamado pelos alunos, acho que a turma da Simone mesmo, fui paraninfo da turma, coisas que me honram muito, né? Várias turmas. E aí você fala, você faz um texto. Esse texto ele não está em nenhuma revista, plataforma, congresso, anais, nada. É um texto que, se não guarda ele, não põe ele em algum lugar, né, portal, ele some, né? Então tem vários textos desse tipo, e aí fui achando também uma produção literária, né, artística, como queiram chamar, né, umas poesias que eu tinha guardado, umas músicas que eu andei fazendo, mexo ainda com música, eu tenho feito aula de música, Aninha, você está querendo saber o que eu estou fazendo?
faço aula de música, piano, estudo piano, mais entendo racionalmente do que toco sensivelmente, né? Enfim, né? É um vício que nós temos, né, de quem fez muita tese na vida, né? Mas eu tento, né? Então eu estou pondo tudo isso lá, né? Tem umas crônicas, tem uns contos, tem umas ideias de contos que eu estou fazendo, umas lives que eu fiz, eu coloco o link lá. Então tem um grande portal lá com muita coisa, eu fico até surpreso com o tanto de coisa, com o tanto de coisas feitas, né? Então eles estão lá e tudo aberto, né? Só não está lá os livros, claro, né? Tá o título lá, uma síntese de cada livro, mas eu não posso colocar lá o livro inteiro. Mas fora isso, todos os artigos, eu tenho 57 artigos, todos você clica lá na mesma hora e abre, né? Quando não dá uma pane, mas ele abre, e, enfim, isso me toma um tempo interessante também, né? E eu fico também um tempo, né, mexendo com isso, brincando com isso, e arrumando, rearrumando, é o que eu tenho feito assim. Mas, assim, juro que eu estou tentando sair do meio acadêmico, né? Eu estou vendo aí uma filhinha, Ana, filhinha sua, não sei se é uma filha, um filho, não estou vendo direito, filhinha, Gracinha. E eu tenho um filho, né, que vocês já viram aqui, entrar aqui, de 7 anos, que me toma um tempo interessante também na minha vida, e canso bastante, porque há uma diferença considerável de idade, né, de quase 60 anos, né? E, enfim, é isso que eu tenho feito, né, basicamente, assim. Enfim, agradeço. Eu acho que nós estamos encerrando, Carol. Jô, Eu não sei se mais temos alguém que encerrar, né? Já estamos com 1h30 de live. Eu só queria, não sei se alguém está falando, eu só queria dizer assim também, né, Jô, que como eu estava aqui de âncora, não coube a mim fazer uma homenagem ou fazer nem contar alguma história nossa, e nós temos muitas, né? Mas queria também, antes de encerrar, deixar mais uma vez registrado publicamente a minha gratidão a você, né? Você esteve do meu lado em momentos muito importantes, você sabe disso, difíceis, significativos, e eu tenho muita gratidão e você sabe disso, né? Não vou falar muito porque eu acabo me emocionando também, mas eu estou muito, muito feliz pelo Laércio ter me dado a chance de estar fazendo isso hoje, né? Tá aqui homenageando você, que é uma figura para mim que, enfim, eu não tenho palavras, é só muita gratidão mesmo por tudo que você significou e significa na minha vida, tá bom? E que eu sei que na vida de todo mundo aí, eu teria muitas histórias para contar, mas não vai ser agora. Obrigada, viu, Jô? E você pode encerrar, eu vou deixar você encerrar. Eu sou a âncora, mas eu vou deixar você encerrar, dizer tchau para as pessoas. Né? Isso, e agradeço todos vocês, a ideia, né, do Laércio, inicialmente, a memória, né, eu acho isso importante, né, esse esforço do SEV, viu, Laércio? Eu acho que você faz isso, você tenta fazer isso sempre assim, né, lembrar, né? Essa coisa precisa registrar essas coisas, a memória, né? A única coisa é que pedem isso para nós que não temos memória, né? A gente perde justamente o que a gente perde quando vai ficando velho, é a memória, né? Eu já assim, tem umas datas que eu já erro, confundo um pouco, alguns nomes trocados, enfim, mas eu acho legal, Laércio, que isso seja feito, né? Com muito mais gente, né? E como eu disse, né? A coisa não é individual, né? A coisa é coletiva, porque antes de mim teve uma outra geração, né, que já tinha dado aí alguns passos, né, nessa humanização, nessa nova visão da educação física lá nos anos 80, final de anos 70, anos 80, enfim, eu chego depois disso, né? E pude fazer alguma coisa e agradeço a chance de estar hoje aqui revendo pessoas queridas que marcaram, né, a minha vida e que fazem parte da minha vida, né? Não posso falar de educação física sem falar das aulas que eu dei, colegas com os quais eu dei aula, orientandos, orientandas, alunos queridos, enfim, colegas, né? De muita coisa de vida, né? Agradeço sinceramente, assim, eu fico feliz hoje.